Jesus. Bom dia você que está aí na sua casa também, conosco através dessa transmissão ao vivo. Que o Senhor ministre o seu coração nesta manhã também, em nome de Jesus, que o Senhor nos revigore e nos ajude. Bom, nós estamos falando sobre viver uma vida em abundância. Nós estamos falando sobre viver uma vida em alegria. Nós estamos falando de não somente ir nesse lugar, mas habitar neste lugar de alegria e provisão. Mas esse é um mês também de transição, esse é um mês também de dependência do Espírito Santo. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós achamos que o Espírito Santo é um ser mirabolante, né? Que eu preciso me preparar completamente espiritualmente para mim ter intimidade com esse Espírito Santo que as pessoas tanto dizem. E nós precisamos entender que, como eu disse para as crianças em uma aula alguns meses atrás, que é muito fácil entender sobre a Trindade divina. A Trindade é constituída por Deus Pai, diga Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eles são trinos, eles são três em um. E aí, para exemplificar para as crianças, nós trouxemos um ovo. Porque quando a gente vê um ovo, a gente não fala, eu vou comer uma casca. Eu vou comer a clara, eu vou comer a gema. A gente fala, vou comer um ovo. Quem gosta de ovinho aí, levanta a mão. Amo, amo. Então, quando a gente fala sobre a Trindade, para que nós venhamos entender sobre essa Trindade, nós vamos pensar sobre o ovo. A casca tem sua função, a clara tem outra, a gema tem outra. O ovo foi feito por uma função, a gente dá uma função diferente para ele, né? Porque ele tinha que vir um pintinho, uma galinha, não é isso? Mas a gente come o ovo. Então, quando nós estamos falando da Trindade, cada um tem a sua função. Deus Pai, o Criador de todas as coisas, o soberano, está lá no céu. Diga, Deus está no céu. Porém, aconteceu alguma coisa aqui, Deus, para intervir, enviou Jesus. Jesus foi enviado pelo Pai para a grande obra de redenção da nossa vida. Veio a este mundo em carne, se você acredita nisso. A Bíblia diz que Jesus estava no céu com Deus. E ele veio a este mundo em carne. E quando ele veio a este mundo em carne, ele veio para obedecer a grande obra do Pai. Ele obedeceu a Deus aqui, cumpriu com os propósitos do Senhor, morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Esse é o papel de Jesus. E através dessa obra de redenção, ele nos liberta, ele nos cura e ele nos salva. Tá, mas qual que é o papel do Espírito Santo? O Espírito Santo, quando Jesus, depois de um tempo de ressurreição, ficou aqui, estava aqui, ele subiu ao céu. E a Bíblia diz que hoje Jesus está à destra de Deus Pai, só para quem acredita. Deus está no céu, assentado em seu alto e sublime trono, no governo de todas as coisas. Fala para o seu irmão assim, parece que Deus perdeu o controle na sua vida. Só que não, Ele está no controle de tudo. Então Deus está no seu trono, cheio de glória e majestade. A Bíblia diz que Jesus está à sua destra, à sua direita. E Jesus, quando subiu ao céu, ele foi glorificado. E agora, em nome de Jesus, no nome de Jesus, nós temos poder e autoridade. Diga aleluia. E qual é a função do Espírito Santo? Jesus, o Papai, Deus, te ama tanto que não queria te deixar sozinho. Ele está no céu, Jesus está com ele. Quem quer ficar com você? Fala para o seu irmão assim, quem? Quem ia ficar com você, bebezinho do papai? O Espírito Santo. A Bíblia diz assim, que Deus não nos deixaria só, mas Ele enviaria a nós um Consolador. A gente não precisa de um carinho, às vezes, ser consolado, sim ou não, um colo? Pois é, o Espírito Santo faz essa função. O Espírito Santo é o Consolador, o Espírito Santo é o Conselheiro, o Espírito Santo é o Ajudador, o Espírito Santo é o Guia, o Espírito Santo é aquele que nos direciona, o Espírito Santo é aquele que nos santifica, o Espírito Santo é aquele que traz testemunho de quem Deus e Jesus é. Porque pela nossa carne, humanamente, não temos capacidade de crer em Deus sozinho. Então o Espírito Santo é aquele que testemunha, aquele que revela o Pai e o Filho para nós. O Espírito Santo é o doador dos dons.
O Espírito Santo é aquele que nos faz fluir no seu fruto, alegria, paz, bondade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa é a função do Espírito Santo. Então, se você não conhecia o Espírito Santo, nessa breve releitura você já sabe quem Ele é. Ele é o seu consolador, Ele é o seu ajudador. Então, a partir de hoje, você vai sair daqui nesta manhã, entendendo que você não está sozinho, que você não está abandonado, que você não vai morrer nessa prova sozinho, porque você tem o Espírito Santo contigo. Um amém bem michuruca, vamos lá. O Espírito Santo está contigo. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 8. Aleluia. Além de todos esses atributos que eu já te disse que o Espírito Santo tem como função aqui dentro de nós, nós precisamos entender que o Espírito Santo também, ele nos leva a um processo. Quando nós falamos em Mateus capítulo 4, verso 1, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido, foi direcionado, foi levado, guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Então Jesus também foi conduzido quando ele estava aqui pelo Espírito Santo. Então quando nós lemos Romanos, no capítulo 8, verso 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, para eu afirmar que eu sou filho ou filha de Deus, eu preciso me deixar ser guiado, direcionado, encaminhado, guiado. Dirigido, instruído. Por quê? Verso 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Quando nós estamos debaixo de um espírito de escravidão e estamos debaixo da lei, nós fazemos as coisas por obrigação. Quando a Bíblia está dizendo que você e eu não estamos mais debaixo da lei e não estamos mais debaixo de um espírito de escravidão, porque o escravo ele faz porque é mandado. O escravo ele faz porque ele é obrigado. O escravo faz e não recebe nada em troca. Então o escravo faz por medo. O escravo faz por receio. O escravo faz por medo de punição. Mas o filho que conhece o seu pai, obedece porque ama. É completamente diferente. A mesma Bíblia, a mesma palavra, mas com uma conduta de escravo ou uma conduta de filho. Eu pergunto para você nessa manhã, qual que você escolhe? Porque a Bíblia diz, vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverdes outra vez com medo, atemorizados, com receio, com medo de punição. Mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual você pode clamar, Abba, Pai. O Espírito Santo, ele é o espírito de adoção. O Pai estava olhando para nós em escravidão, e agora quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito, o Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Olha para o seu irmão assim e fala assim, você não é mais escravo, você é filho. Diga aleluia. Quanto mais aleluia você dá bem alto, mais você acorda. Fala para o seu irmão, dá glória a Deus bem alto, porque aí você acorda. Não me anima, você acorda. Quando você está assim, só, aleluia! Você acorda. Duas razões pela qual eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. A primeira foi essa que eu li.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quando eu sou guiado pelo Espírito, isso define quem eu sou. Isso restaura a nossa identidade. Muitas vezes a nossa identidade está machucada, nós não sabemos quem somos, mas em Jesus o Senhor já está dizendo, não importa onde você mora, não importa quem foram os seus pais, não importa qual é a sua profissão, não importa o que você tem para oferecer, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro do seu espírito e Ele fala que você é filho e ponto final. Porque não é por merecimento. Não é pelo tanto que você pode dar, mas é por tudo que Deus já fez por você. Então o Espírito Santo nesta manhã quer restaurar a sua identidade. E mesmo que você se sinta um órfão, você é filho. E filho conhece o seu pai. Filho sabe até onde pode ir com o seu pai. Tem filho que é abusado demais até, né? Vai testando o pai. Mas quando você está diante de Deus, se aproxima de Deus como filho, as coisas de Deus, a palavra fica leve. Porque como eu disse anteriormente, o escravo faz por obrigação, faz por medo. Ai, se eu não fizer isso, serei punido. Ai, se eu não cumprir isso, serei punido. Deus está falando para você que como filho, sim, Ele vai te corrigir. Sim, Ele vai ajustar a sua rota. Sim, Ele não quer você em qualquer lugar. Sim, Ele quer que você mude. Sim, Ele quer te transformar, mas Ele vai fazer isso em amor, porque Ele é o teu Pai, Ele te ama. Diferente somente de um chefe que quer que você faça para que você o sirva. Deus não quer ser servido, Deus quer ser amado. Amém ou não? Quando você se identifica como filho, não é pelo o tanto que você faz que te define. Mas quem você sabe que está dentro de você é o que te define. Em Romanos 8,16, o próximo versículo diz assim: primeiro, você vai saber quem você é a restauração da sua identidade. Segundo, você vai saber de quem você é. Você vai saber que você pertence a alguém. Verso 16 diz: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então está dizendo lá, quando você é guiado, você deixa de ser escravo, deixa de ser órfão, para ser filho. E agora o mesmo Espírito vai testificar para você. Ele vai confirmar todos os dias. Ei, não fique nessa posição. Ei, não fique nesse pensamento. Ei, não fique nessa escravidão. Eu que vou confirmar para você todos os dias que você é filho de Deus. Você pertence a Deus. Bendito é o nome de Jesus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nem o sofrimento de Jesus foi eterno, o seu também não vai ser. Então, se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Como filho, você tem herança. Como filho, você pode viver aqui nessa terra uma vida em abundância e em alegria. Sabendo que a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. No nosso tempo, o que opera no nosso meio é o espírito de desânimo, de desistência, de mesmice. E onde que eu vou tirar esse ânimo? É o Espírito Santo que te ativa, é o Espírito Santo quem te ajuda. Thaís, pelo amor de Deus, como que eu faço isso? Como é que eu falo com esse Espírito Santo? Eu quero te dizer, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, automaticamente o Espírito Santo vem morar dentro de você. Automaticamente. Eu recebo Jesus como Senhor e Salvador. Automaticamente o Consolador faz um trono dentro do seu coração. Então, se tem alguém dentro do seu coração, ele precisa ser honrado, você precisa falar com ele, você precisa pedir a direção dele, você precisa ter intimidade com ele. Sabe naquela casa, não na sua, que os
os membros da família nem se falam. Moram na mesma casa, no mesmo lugar, mas nem se falam. Cada um come num canto, cada um faz de um jeito, e eles nem se falam mais. Não na sua, claro. É a mesma coisa. Saber que o Espírito Santo mora dentro de você é uma coisa. Agora, usufruir disso é uma completamente diferente. Ele está dentro de você. Você é filho, a palavra está ao seu favor. Agora, o que nós faremos com isso? Como nós precisamos ser conduzidos? Como nós precisamos de direcionamento em todas as áreas da nossa vida? Os nossos maiores esforços para viver corretamente sempre ficarão aquém dos mandamentos se eu não tiver a direção do Espírito Santo. Por mim mesmo, eu jamais vou cumprir com os mandamentos sem o Espírito Santo. As pessoas hoje são viciadas em tudo. Sim ou não? Dá glória a Deus para você acordar. Viu? Nenhum glória a Deus acordou. De novo, dá glória a Deus. Isso. São viciadas em muitas coisas. Uma pessoa para se acalmar, umas têm um vício, outras têm outro. Uma para se agitar, também tem vício. Um é vício no que assiste, um é vício no que toma, um é vício no que suga. É vários vícios. Para quê? Para se sentir bem. Para se sentir melhor. Fala para o seu irmão, você aprenda a partir de hoje a se viciar do Espírito Santo. Fala para ele. Não é? Pô, eu já aprendi a minha vida toda, nesse tempo todo que a gente vive, a viver na carne, a satisfazer os desejos da nossa carne, a fazer aquilo que a gente quer, da nossa vontade. Então, quem sabe, vamos nos desafiar a partir de hoje a buscar o Espírito Santo em tudo. Ai, mas se me chamarem de esquizofrênico, que eu estou falando sozinho. Você precisa crer que Ele existe. Se alguém te perguntar, um ímpio te abordar na rua e falar assim, prova para mim que Deus existe. Talvez nós vamos falar assim, não sei porque nem eu não acredito. A gente não precisa provar nada para ninguém. Mas aquilo que a gente decide crer vai ser verdade para nós. Eu disse isso, não sei se foi aqui ou em outro lugar. Se nós decidirmos, acho que foi aqui, colocarmos a nossa fé nessa caixa de madeira, ela vai ser verdade para nós e acabou. Você vai orar na frente dela, você vai pedir coisa para ela, porque você se dispôs a crer em alguma coisa, está entendendo? Então não é por imposição, mas essa caixa de madeira inanimada aqui não pode fazer nada por nós. Mas a Bíblia está dizendo, não sou eu, a Bíblia que nós decidimos crer, que é a palavra de Deus, está dizendo que Deus é vivo. Que Ele criou todas as coisas. E que Ele está dentro de nós através do Espírito Santo. Mas não tem como eu te fazer acreditar nisso, você tem que acreditar nisso. Então, se você acredita que essa pessoa mora na sua casa, fale com ela. Se você acredita que essa pessoa mora na sua casa, tenha intimidade com ela. Se você sabe que essa pessoa mora na sua casa e quer conversar, ter relacionamento com você, se abra para ela. Para você ter relacionamento com alguém, o que você tem que fazer a primeira coisa? Oi? Saber o que ela gosta. Se eu vou me relacionar com alguém, eu vou saber o que ela gosta. Sim ou não? Sim ou não? Então, o que o Espírito Santo gosta? Procura saber o que o Espírito Santo gosta. Quando você está com o Espírito Santo, toda a glória que Ele recebe, Ele entrega para o Pai. Espírito Santo, eu te amo. A Bíblia está dizendo, a pastora falou, que o Senhor é o meu consolador. Eu estou me sentindo abandonada, não estou me sentindo acolhida. O que a gente vai fazer? Será que o Senhor pode testemunhar no meu espírito quem é o Pai e quem é Jesus para mim, por favor? Ai, que lindo. E eu tenho certeza que Ele tem uma maneira de trabalhar com cada um de nós. Ele sabe como falar comigo, com você, com a pessoa que está do seu lado, porque Ele está nos olhando aqui no coletivo, mas também no individual. Ele sabe exatamente o que você está pensando agora, inclusive de mim. Ele sabe exatamente o que você está sentindo agora com essas palavras que estão sendo proferidas. Ele sabe. Aqui a gente acha que dá uma maquiada, mas Ele sabe, porque Ele está olhando aqui.
Então, o que tem você chegar e falar, Espírito Santo, é assim, deixa eu te falar. Depois dessa palavra que eu ouvi, eu entendi que eu não creio não. Eu não sei nem se o Senhor existe. Traz testemunho para mim de quem é Deus e Jesus no meu espírito, por favor. Eu preciso que quando eu estiver nas minhas maiores dificuldades, nas minhas maiores bonanças, que o Senhor revele qual é a direção e o próximo passo para mim. É o Espírito Santo que vai fazer isso. Ele vai falar para você, agora caminha. Ele vai falar, agora espera. Ele vai falar, agora vai para cá. Agora faça isso. Mas eu vou ser conduzido, porque aqueles que se deixam ser guiados pelo Espírito são filhos. O que não se deixam ser guiados são escravos. É muito ruim ser escravo. Porque no final do dia você trabalhou tanto, você se desgastou tanto, você fez tantas coisas, mas você não tem a recompensa. Muitos desafios virão, muitas coisas acontecerão conosco. Existem as crises que acontecem no dia a dia conosco, as crises circunstanciais, as crises do dia a dia, todo mundo está sujeito. Hoje aconteceu alguma coisa, amanhã outra, porém, quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, como eu disse no início, Ele pega na nossa mão e vai conosco. Queridos, eu sei que é difícil porque nós aprendemos a sermos independentes, mas é bom ser direcionado. É bom ser direcionado, é bom ser dependente. O Espírito Santo faz isso, esse é o papel dele. Deus enviou o Espírito Santo para fazer isso por mim e por você. Fala para o seu irmão assim, você não precisa fazer tudo sozinho. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa ficar sobrecarregado, fala para ele. O Espírito Santo pode te aliviar. O Espírito Santo vai te lembrar, Thaís, lembra aquele versículo que fala, você está sobrecarregada, que Jesus vai levar a carga para você, que é Ele que vai te aliviar, é verdade, Espírito Santo, é verdade. Thaís, para que você está ansiosa desse jeito? Porque lembra que a Bíblia diz que se Deus cuida dos pássaros, você acha que Ele não vai cuidar de você, encardida? Ele vai cuidar. É esse o papel do Espírito Santo, não é colocar um cabresto em você e falar, vai para aqui, agora vai para lá, agora vai ali. Não é isso que o Espírito Santo vai fazer. Ele vai falar, lembra, aquela palavra de Deus, lembra, é isso. Então quando a gente fala, leia a Bíblia, ai que chato, não entendo nada, meu Deus, você vai lendo a palavra e aquilo fica no seu espírito. Quando você precisa usar essa palavra, o Espírito Santo te lembra. É isso. Você tem que orar. Eu oro, não entendo nada, rezo, Ave Maria, eu oro tudo, beleza. Parece que não aconteceu nada, mas na hora da crise, aquele momento que você fez vai te fortalecer naquela hora. O Espírito Santo, você está cheio agora. E aí você consegue passar pela crise. Está comigo ou não? Então o Espírito Santo, ele revela a nossa identidade. O Espírito Santo diz quem nós pertencemos. Os benefícios de ser guiados pelo Espírito Santo, como eu já disse, nós somos libertos da maldição da lei. As coisas não é pelo nosso próprio esforço, mas é pelo Espírito. A nossa natureza pecaminosa é muito forte. Mas se você seguir a liderança do Espírito Santo, Ele te ajudará a viver de acordo com os padrões da lei. Entende a diferença? Eu tenho que cumprir a lei, ou o Espírito Santo me ajudará a viver de acordo com os padrões da lei. Se nós éramos escravos, no mínimo Deus nos trouxe para um tempo onde nós vamos ser livres para servi-lo. Ninguém serve a Deus por obrigação. Porque Deus não está muito interessado naquilo que nós vamos fazer no externo. Deus está interessado no que nós somos aqui dentro. É aqui que Deus está olhando para nós. E nós nos esforçamos tanto para aparentar estarmos bem. Nós nos esforçamos tanto para mostrar para as pessoas que nós temos, que nós somos, que está tudo bem conosco. Quando Deus está olhando aqui dentro de nós.
Às vezes você está bonita, com o cabelo penteado, cheio de maquiagem, todo perfumado, mas dentro do seu coração você fala, meu, eu estou só o bagaço. E é nisso que Deus está olhando. Você, tudo bem, você está o bagaço, está se sentindo miserável, mas eu estou aqui. Ei! Olha o Espírito Santo sinalizando. Não que ele tenha necessidade, mas ele está falando, eu estou aqui para te ajudar. Ei, eu estou aqui para te ajudar. Não, mas eu vou ficar aqui, vou morrer sozinho, porque eu acho que eu estou sozinho. Não está. Não está sozinho. Olha para o seu irmão e fala, por favor, você não está sozinho. O Espírito Santo te ajudará a tomar as melhores decisões. Cada um tem a sua vida, cada um tem os seus desafios. Não significa que a decisão que eu tomar tem que ser a atitude que o Kaique vai tomar. Mas dentro da nossa vida, do nosso contexto, o Espírito Santo nos direcionará a nós tomarmos as melhores decisões. Não é Ele quem tomará a decisão por nós. Ele nos ajudará a tomarmos as melhores decisões. Então vou fazer isso, vou fazer aquilo. Espírito Santo, me dá direção, me dá paz, eu preciso fazer. Você vai lá, se enche de coragem e vai fazer. Mas Ele vai te ajudar a tomar as melhores decisões. Fala para o seu irmão assim, experimente colocar o Espírito Santo na frente de todas as coisas na sua vida. Todas. Principalmente nas que você sabe fazer. Porque as que a gente não sabe, a gente sempre pede ajuda. Eu não sei fazer, então eu vou pedir ajuda. Agora as que eu sei, as que eu domino, que faz parte do meu repertório, que eu faço de olhos fechados. Vocês já viram a Meire fazer um laço? Alguém já viu a Meire fazer um laço? Vai fazer um laço. Ela vai assim, ó, sai um laço. Até aquele laço pronto eu desfaço. Sabe? Não vem um laço pronto você colocar? Até aquele, quando eu vou puxar aquela corda, eu puxo tão rápido que desfaz o laço. E a Meire pega uma fita, faz um laço. Então ela domina o assunto. Ela vai pedir minha ajuda? Alô? Ela vai falar assim, Thaís, me ajuda a fazer esse laço? Claro que não, vai pedir para a Márcia. Márcia não sabe fazer laço. Não vai, porque ela domina. E é assim, muitas vezes, que nós fazemos com Jesus, com o Espírito Santo. Aquilo que nosso cotidiano, quem já está acostumado, a gente não vai pedir ajuda. E geralmente é onde dá ruim, irmão. Sim ou não? Geralmente é onde dá ruim, porque é onde a gente não convida o Espírito Santo para estar conosco. Agora, pensa no contrário. Se você é bom nisso e pede ajuda do Espírito Santo, vai ser potencial. É essa a diferença. Ai, nossa, esse crente, qual é a diferença? A diferença é que até naquilo que eu sei e o que eu não sei fazer, eu chamo o Espírito Santo para estar comigo. É essa a diferença. E quando alguém te perguntar, nossa, mas como você consegue vender? Como você consegue fazer aquilo? Como você consegue conduzir sua casa? Como você consegue? É o Espírito Santo, o meu ajudador, o meu consolador, o meu direcionador, o que me guia. Aleluia! Ele nos ajudará a tomarmos as melhores decisões. Ele nos orienta onde ir e o que fazer e quando fazer e por quê. É Ele que nos impede de cair em pecado, é Ele. Queridos, eu não sei qual é a sua concepção de pecado, mas se o Espírito Santo está dentro de você, com certeza Ele te avisou. Com certeza Ele te deu um toque. Com certeza. Com certeza Ele falou assim, mas a Bíblia diz que a voz do Espírito, ela é mansa, ela é suave. Ela não vem num alarde como essa minha voz aqui. Não faz isso, Rogério! Se fosse assim, né? Uma voz lá do céu.
Ninguém ia fazer. Fala, ok, stop, não farei. Mas é aquilo, é um incômodo aqui, ó. Você está indo, sabe que não é para ir por aqui, e aquele incômodo, mas a gente é corajoso nessa hora, sim ou não? Aí a gente vai, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E aquele incômodo, ó. Aquele incômodo aqui, não vai. Oi, vai não. Só uma dica, vai não vai. E você, é o Espírito Santo que faz esse papel. Que vai te lembrar, oi, lembra, não vai por aí não, não faz isso não. Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Glória a Deus. Aleluia. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, além de sermos guiados, direcionados, a Bíblia está nos conduzindo a andar com o Espírito Santo. A andar com o Espírito Santo e a andar em espírito. Então, se Ele está conosco, Ele vai nos conduzir. E aí, nós não vamos cumprir as concupiscências da carne. Não é alguém que vai te obrigar, não é alguém quem vai te falar, é o Espírito Santo. Fala para o seu irmão assim, nós precisamos de um poder maior do que a nossa carne. E esse poder maior que a nossa carne é o Espírito Santo. O Espírito Santo não fala conosco na nossa carne. Assim como Deus é trino, nós também somos trinos. Nós fala assim, eu sou um espírito, possuo uma alma e moro dentro de um corpo. Viu como você é filho de Deus? Você é igualzinho a Ele. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e você é um espírito, possui uma alma e mora dentro de um corpo. O Espírito Santo não fala conosco no nosso corpo, nem na alma, que é no nosso temperamento, os nossos pensamentos, as nossas vontades. O Espírito Santo fala conosco no nosso espírito. O nosso espírito é a parte de Deus em nós. Ele nunca morre, ele volta para Deus. Ok? Então, se a nossa carne está muito evidente, nós vamos nos voltar para ela. Se a nossa alma, nossas vontades, nossos desejos, aquele negócio, aquele instinto está muito, vai ser mais forte. Nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Porque no nosso espírito é onde Deus fala conosco. A Bíblia diz que Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que aí é a sua conduta. Primeiro em espírito. Então nós temos um espírito, que é a parte de Deus em nós. É onde Deus fala conosco. Precisamos fortalecer esse espírito para ele saber qual é a voz do Espírito Santo. Abre a sua Bíblia, por favor, último versículo. 1 João capítulo 4. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 4, versículo 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos, para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto, vocês reconhecem o Espírito de Deus, está em maiúsculo lá. Todo o Espírito que eu li até aqui estava letra minúscula. Agora aqui está falando, nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo o Espírito, de letra minúscula, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E todo Espírito que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus. Então nós precisamos fortalecer o nosso espírito para discernir o que é de Deus e o que não é. Porque tem
muita gente falando muita coisa. Aqui está falando sobre uma maturidade com o Espírito. Nós precisamos ter maturidade para discernir se esse Espírito que a gente está ouvindo não afirma que Deus veio em carne, que essa palavra é verdadeira, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo jamais vai nos conduzir para a perdição. Jamais. Jamais. Ai, estou sentindo uma paz para pecar aqui, eu acho que é o Espírito Santo. Ai, estou sentindo uma paz de mentir, eu acho que é o Espírito Santo. Tem crente que fala assim, ó, se a Raabe mentiu, eu também posso mentir, aleluia. Ok? Jamais o Espírito Santo vai te conduzir para a perdição. Então nós temos que provar os espíritos que a gente anda ouvindo. Se esse espírito que a gente anda ouvindo está satisfazendo o desejo da sua carne, você está felizão, ai que legal, e você está se afastando de Deus, vou te dizer uma coisa, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquela voz mansa, é aquela voz suave, que vai te conduzir a águas tranquilas. Fala para o seu irmão assim, chega de perturbação. Fala assim, chega de perturbação. Você é muito agitado, fala para o seu irmão. Que nesta manhã, é claro que não é uma coisa de uma hora para outra. Isso é relacionamento. Isso é intimidade. Se as pessoas lá fora decidem acreditar nas coisas que elas querem e é bom para elas, ok. Agora você e eu precisamos ter certeza daquilo que nós servimos e acreditamos. E se nós temos certeza e convicção nisso que nós estamos dizendo que acreditamos, então faça jus a isso. Vá de cabeça, vai a fundo, vai conhecer, prossiga em conhecer o Senhor. Olhe para o seu irmão e fala assim, não seja raso. O nosso problema é o nosso nível, nós somos rasos. Nós só vamos profundo naquilo que nos interessa. Que venhamos nos interessar pelo Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele tem desejos, ele tem vontade, ele fala, ele sente e ele deseja ter relacionamento contigo. Como que eu faço isso, Thaís? Começa orando. Comece a buscando a Deus, põe um louvor lá na sua casa, no seu quarto, no seu fone, no seu carro. Você fala assim, Deus, para mim parece que eu estou doido, mas ok, eu quero falar contigo. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aonde você estiver, em qualquer lugar que você estiver, chama Ele. Ai, Thaís, mas eu não estou sentindo, não estou vendo. Chama. Primeira vez vai ser com medo, vai ser receoso. Espírito Santo, estou saindo para trabalhar, me ajuda, me direciona. Naquilo que eu sei fazer, que eu estudei para fazer, me ajuda. Me ajuda a ter equilíbrio, me ajuda a ter paciência, me ajuda a ser conduzido. É isso. Espírito Santo, estou tão perturbado dentro dessa casa, me ajuda a ter paciência com esse marido que é uma prova na minha vida. Esses filhos, você entende? Fala para o seu irmão assim, chama o Espírito Santo para o seu cotidiano, fala para ele. Fala assim, o Espírito Santo não só está dentro da igreja, no culto de domingo. Chama o Espírito Santo para o seu cotidiano. Amém? Você recebe essa palavra? Se coloque em pé no seu lugar, por favor, nesta manhã. Aleluia, aleluia.